respondendo as principais perguntas sobre validação e enfermagem aqui nos Estados Unidos. Todo o processo pode ser feito do Brasil e você não precisa estar fisicamente aqui nos Estados Unidos para fazer a sua validação e nem emitir a sua licença americana. Esse processo é especificamente para enfermeiros graduados no Brasil, não serve para técnicos de enfermagem e nem para as outras profissões. Os Estados Unidos têm um grande déficit de enfermeiros e é por isso que nós, enfermeiros, ao validarmos nosso diploma lá do Brasil e emitirmos uma licença, hospitais americanos fazem recrutamento online em busca de enfermeiros no mundo inteiro. Dessa maneira, eles oferecem pra gente o visto EB3, que é um visto que dá direito à residência aqui nos Estados Unidos para você e para toda a sua família. A sua família vai incluir o seu esposo ou esposa e seus filhos até 21 anos. E o que esses hospitais costumam oferecer para enfermeiros lá do Brasil quando a gente assina o contrato? Eles oferecem pagar o processo migratório, que é a emissão do visto EB3, para que você e sua família venham legalmente aqui para os Estados Unidos e possam morar e trabalhar. Eles oferecem também de 1 a 3 meses de moradia, apartamento aqui no USA quando você chega. Hospitais oferecem também um concierge que vai buscar você na porta do aeroporto e vai te dar as primeiras orientações de como abrir a sua conta no banco, matricular as crianças na escola. E eles oferecem também um treinamento que vai de 6 a 12 a 18 semanas dentro do hospital para que você se ambiente ao local. Outra coisa que os hospitais também podem oferecer é bônus. Hospitais oferecem de $1.000 até 15 a 20 mil dólares de bônus para que você assine o contrato. O meu bônus foi de 15 mil dólares. Eu assinei meu contrato em 2022 e cheguei nos Estados Unidos em 2023. Toda essa transação é regulada pelo sistema de imigração americano. É como empresas americanas oferecerem para engenheiros a imigração legalmente para um país como os Estados Unidos. Isso já acontece há muito tempo. Só que a enfermagem não sabia disso, principalmente a enfermagem brasileira. É novidade pra gente, por isso que causa tanto espanto. Mas sim, você faz tudo legalmente. Principalmente pode fazer a partir do seu país e para quem está nos Estados Unidos, alguns hospitais oferecem um ajuste de status. Você precisa ter um status para ele ser ajustado e você conseguir o visto EB3. Mas você faz tudo legalmente, partir do Brasil. E qual é a sua contrapartida? Essencialmente, você precisa ter o diploma de bacharel de enfermagem e você precisa ter o seu Corém. É só isso que o enfermeiro brasileiro precisa ter para entrar no jogo, para começar a validação do seu diploma. Outra coisa essencial é ter noção de que aqui nos Estados Unidos os nossos plantões são em inglês. Então, a partir do momento em que essa ideia de migrar para os Estados Unidos começa a surgir na sua cabeça e na sua família, você precisa sentar e começar a estudar inglês. O inglês ele tem vários níveis. Para a imigração, você precisa apresentar uma certificação intermediário, que é o B2. Como você começa? Do zero. Do zero até o B2, você vai fazer uma prova de proficiência e aí, ao final, lá na hora de migrar, você vai apresentar para o cônsul a sua proficiência e assim você consegue migrar legalmente aqui para os Estados Unidos. Outra coisa essencial é ter noção de que aqui nos Estados Unidos os nossos plantões são em inglês. Então, a partir do momento em que essa ideia de migrar para os Estados Unidos começa a surgir na sua cabeça e na sua família, você precisa sentar e começar a estudar inglês. O inglês ele tem vários níveis. Para a imigração, você precisa apresentar uma certificação intermediário, que é o B2. Como você começa? Do zero. Do zero até o B2, você vai fazer uma prova de proficiência e aí, ao final, lá na hora de migrar, você vai apresentar para o cônsul a sua proficiência e assim você consegue migrar legalmente aqui para os Estados Unidos. E Cris, como é que eu começo tudo isso? A partir do zero. A partir do zero, você vai separar o seu diploma e o seu Corém. E vai validar o seu diploma. Aqui dentro do Nurses Brasil tem milhares de posts explicando passo a passo de como você pode fazer, até mesmo sozinho. O Nurses Brasil oferece serviços de assessorias e mentorias. Nas mentorias, a gente ensina pra você tudo aquilo que você deve fazer, te dando um cronograma claro, para que você não gaste dinheiro à toa, para que você não demore no seu processo e te dá suporte a cada etapa do processo. Nas assessorias, a gente faz com você e preenche toda a sua documentação até para você estar apto para fazer a prova do NCLEX. E a gente ainda te dá material para o NCLEX. A ideia é que você não perca tempo com milhares de fontes de informações. E quando você tiver um problema, você tem alguém confiável para perguntar: Cris, e agora? A faculdade está pedindo isso, o Corém está pedindo aquilo, a empresa está pedindo aquilo outro, o que eu devo fazer? O time Nurses Brasil te ajuda em todos os sentidos. Cris, o Nurses Brasil me arruma emprego na América? Não! O Nurses Brasil te ensina a validar o seu diploma,
Te ensina onde procurar o seu emprego, te ensina como montar o seu currículo, te ensina como conquistar o seu emprego, te ensina como ver se um contrato é bom ou não, te ensina como chegar aqui nos Estados Unidos e organizar a sua vida. Tudo isso é feito pelo Nurses da Brasil. O que a gente não faz? A gente não fala para você uma indicação segura. Só aquela empresa é boa, todas as outras são ruins. Sabe por quê? Porque o Nurses da Brasil trabalha com responsabilidade. É muito melhor você perguntar pra gente o que a gente acha de uma proposta de emprego e nós sermos isentos sobre aquela questão, do que a gente ter vindo por aquela empresa, trabalhar para aquela empresa e acabar te dando uma visão distorcida do que vale e o que não vale em cada um dos contratos. Então, o Nurses da Brasil, ele não te indica uma empresa específica. Ele fala muito claramente para você pegar o seu currículo e aplicar para o maior número de empresas e você poder fazer uma escolha. Cris, então eu começo esse processo e não tem garantia de emprego? Na verdade, aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a gente trabalha com abundância. Existem contratos, empresas e empregos o tempo todo. O que não existem é profissionais qualificados. E o que o brasileiro precisa fazer para ser um profissional qualificado? Ele precisa apresentar uma contrapartida para qualquer uma dessas vagas que estão abertas. Ele precisa ter o diploma validado. Ele precisa estudar inglês. Ele precisa atingir o nível intermediário. E como é que eu faço? Eu preciso só começar esse processo quando eu já tenho o nível intermediário? Negativo. Não foi assim que a gente começou. A gente começou o processo e a gente começou a estudar inglês tudo junto. Quando a gente avançou mais no processo, a gente colocou os nossos currículos à prova, mandamos para as empresas e fomos sim contratados. A partir daí, começou o nosso processo migratório. Mas não se esqueça de preparar a sua família. Porque o que acontece muito é que o processo migratório acaba, todo mundo tem que migrar e todo mundo estava achando que isso nunca ia chegar. Mas o dia... Resumão de tudo. Se você é enfermeiro brasileiro e você tem diploma e você vai fazer a emissão do seu Corém ou até mesmo certificado de conclusão, você está apto para esse processo. Esse processo pode ser feito todo do Brasil ou de qualquer país que você esteja. O processo é feito na sua grande maioria online. Nós fazemos uma validação do diploma, que é a equivalência do nosso diploma brasileiro com o diploma das enfermeiras americanas. A partir desse momento, você já está apto a fazer uma prova, como a prova da OAB. O nome é NCLEX. A gente tem material para te ensinar como estudar e passar no NCLEX. Tem gente que passa de primeira, eu passei de primeira. Tem brasileiro passando de primeira todos os dias no Brasil e aqui no exterior. E você pode fazer essa prova quantas vezes for necessário até você passar. Fez a prova, emitiu a sua licença com a ajuda aqui do Nurses do Brasil, você pode se candidatar para as empresas. A partir do momento que você monta o seu currículo em inglês e começa a candidatar para as empresas, você pode assinar um contrato e começa o seu processo migratório. Tudo pago pelas empresas. E qual é o que o enfermeiro brasileiro vai pagar? Ele vai precisar pagar o início dos seus estudos de inglês, até chegar ao nível do intermediário. Ele não precisa, aliás, ele não deve só começar a fazer o processo quando o nível de inglês estiver alto. Até porque o processo não é uma mágica, é uma equivalência, então precisa de tempo. A nossa recomendação é comece a parte documental, que é a sua equivalência, e comece estudando inglês. Essa parte é de sua responsabilidade. Então, você que vai pagar a sua validação com a empresa. Os valores custam em torno de $400 a $500. Esse é o valor para você emitir a sua equivalência para uma empresa que aqui nos Estados Unidos é reconhecida para a imigração. Então, o inglês e a equivalência é de sua responsabilidade. A prova do NCLEX, a maioria das empresas elas não pagam, mas elas reembolsam. Então, a prova do NCLEX ela também é de sua responsabilidade. O resto, você monta o seu currículo, aplica para as empresas e escolhe o melhor emprego para você. E é bom que você pode se preparar tudo ainda do Brasil. Você está aqui nos Estados Unidos, é ainda mais fácil. O enfermeiro brasileiro fica rico na América? Ele pode ficar rico do jeito que ele quiser. Tem pessoas que vêm legalmente ou ilegalmente aqui para os Estados Unidos e elas conseguem enriquecer com as mais diversas propostas. O enfermeiro brasileiro ele ganha uma média salarial acima do que a média americana. E por que no começo o enfermeiro fica tão duro? Porque ele não nasceu aqui. Ele precisa começar tudo do zero. Montar casa, ajustar a família, comprar roupa, tudo do absoluto zero. A partir de 2, 3 anos, a sua vida fica muito mais confortável do que nos primeiros 6 meses. Então não espere ficar rico nos primeiros 6 meses. A média salarial americana, pode jogar aí no Google, é de 50 a 60 mil dólares. E é por isso que todo mundo olha pra gente achando que a gente tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. A média salarial do enfermeiro brasileiro, quando vem aqui para os Estados Unidos, é de 70 até 100 mil dólares. Então é acima da média salarial americana. E é por isso que os americanos acham que a enfermagem é uma profissão muito boa e que dá muito dinheiro. Na verdade, ela é uma profissão que vai te dar trabalho digno, um salário honesto para você. Cris, eu posso virar cidadã? Eu posso aplicar a Green Card para minha família, além do meu esposo e meus filhos?
Pode. Com 5 anos aqui nos Estados Unidos, da emissão do seu green card, você já pode aplicar para a cidadania. Você tira a cidadania junto com a sua família, que foi com você. Após isso, você pode aplicar para a cidadania dos seus pais e também para a cidadania dos seus irmãos. A cidadania dos seus pais sai muito rapidinho. A cidadania dos irmãos demora aí de 10 a 15 anos, mas você pode aplicar. Cris, o meu esposo vai poder trabalhar? Vai poder trabalhar legalmente. Ele recebe o green card assim como você. Diferente de você, ele não tem um contrato. Ele pode procurar emprego em qualquer uma das áreas em que ele tem habilidade. Aqui nos Estados Unidos, ele pode trabalhar tanto no Walmart, se ele estiver começando a aprender inglês, ganhando aí 17 a 20 dólares a hora, 16, 17. Ele pode trabalhar no McDonald's, ele pode trabalhar de Uber, ele pode trabalhar de DoorDash, ele pode trabalhar dentro da área, ele pode validar o diploma dele e começar a trabalhar dentro da área dele. A diferença entre ele e você é que você tem um contrato, você já chega com um emprego aqui na América. E o seu esposo ou esposa vai ter que trabalhar para conseguir essa validação e começar a trabalhar na área dele. O que a gente sempre recomenda, avisa para a família que o processo demora, mas ele não demora tanto, que não vale a pena todo mundo começar a estudar inglês. Cris, a aposentadoria e plano de saúde, me fala sobre isso. Aqui nos Estados Unidos nós temos os insurance, que são os planos de saúde no Brasil. Aqui, para ficar mais fácil, é como se fosse uma coparticipação que você paga no Brasil, um valor de plano, e toda vez que você usa, você paga um pouquinho. Alguns médicos são totalmente gratuitos. Saúde básica, saúde primária é totalmente gratuito, e uma bateria de exames anuais também são gratuitos. Agora, uso regular de médico, você vai pagar uma coparticipação. Isso no meu plano, por exemplo, varia entre 20 a 50 dólares a cada vez que usar. Fui no hospital para uma emergência, minha conta deu mais de 80 mil dólares. Você vai pagar apenas um valor disso. Geralmente, nem de 5% você paga. Então, você vai pagar aí 200 dólares, 300 dólares. Esses valores são parcelados. Quando você vai pagar um valor mais, você vai pagar em 1.000 dólares, você pode parcelar em 12 até 24 vezes. Então, o plano de saúde não é problema. São ofertados por todos os hospitais para você trabalhar para você e para sua família. O contrato com os hospitais americanos podem durar entre 2 e até 5 anos. A média mesmo é 3 anos. E após isso, você pode continuar trabalhando para o hospital que você já estava trabalhando antes, ou você pode mudar de cidade, mudar de hospital, mudar de setor. Fica mesmo a seu critério. Se você entrar hoje no Indeed, você vai ver um número de vagas que tem para os enfermeiros. Essas vagas todas, você, depois de validar o seu diploma e emitir a sua licença, você pode se candidatar. Todas elas estão disponíveis. É muito diferente realmente do mercado brasileiro, onde você tem que lutar por qualquer vaga de trabalho. E aqui o salário, ele tem uma média americana do estado em que você está. Vão ter estados que vão pagar mais e o custo de vida nesses estados podem ser mais altos, e vão ter estados que vão pagar menos e o custo de vida desses estados pode ser mais baixo. A outra coisa que acontece com os enfermeiros internacionais é que a maioria dos hospitais, ela aceita a sua experiência do Brasil. Se você não tem experiência nenhuma, você vai entrar como um recém-formado aqui, mas se você tem, ela pode ser considerada. O sistema de saúde americano é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. E diferente do Brasil, aqui existe um número mínimo e máximo de enfermeiros e pacientes por enfermeiro que o enfermeiro pode cuidar. Então, dentro de um CTI que tem 40 leitos, você não pode ter 3 ou 4 enfermeiros. Você precisa ter pelo menos um enfermeiro a cada 2 ou 3 pacientes. E é por isso, de forma clara, que existem tantas vagas e o número de hospitais não para de crescer. O envelhecimento populacional também faz parte dessa ideia. Então, a imigração para dentro dos Estados Unidos de forma legal é facilitada para enfermeiros brasileiros e enfermeiros do mundo inteiro que se sujeitam a fazer esse processo, validar o seu diploma e ter uma licença válida. Porque com uma licença válida, o seu hospital pode sim te contratar a partir do Brasil ou de onde você estiver. Pode aplicar para o seu green card. O green card é seu, independente do hospital, e você pode morar legalmente com a sua família. Tudo isso é feito a partir da cidade que você tiver.